A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Como já falei na apresentação da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, esse trimestre, terceiro trimestre, estaremos dando ênfase à fé e à verdade. São reflexões das cartas de 1 Tiago, de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. Quem escreveu essa carta foi o querido pastor Ronaldo Gomes de Souza. Já fiz a apresentação desse pastor e estaremos, já dando o início à primeira lição. Então, irmãos, nós temos aqui a primeira lição desse trimestre, que tem um texto básico em Tiago, de 1, 2 a 18, e o título da lição é A Fé e as Provações. Então, quero desde já aqui, fazer algumas perguntas sobre esse estudo, que na verdade está dentro daqui da própria revista, Você está lembrando de alguma provação pela qual passou e venceu? Você está passando por alguma provação agora? Saiba que por ela, Deus está criando raiz na sua fé nele. Como você pode ajudar aquelas pessoas que estão hoje sob o peso de uma provação? Então, meu irmão, junto nós vamos assim descobrir as razões e as respostas para as provações, a fé e as provações. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena oração de introdução e logo após o texto base da lição. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Agora, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento para que possamos aplicar essas palavras ao nosso cotidiano e assim, Senhor, sempre praticar a sua mensagem aos corações que necessitam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Então, irmãos, vamos aqui, texto base, Tiago, a carta ao Tiago, E tudo indica que esse seria, o irmão de Jesus, Nós vamos comentar isso aqui no texto. 1 Tiago, versículo 2 em diante até o 18. Como são poucos versículos, vamos ler todos esses versículos. Meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, erva seca, a sua flor cai, e formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, digo de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glória a Deus, irmão? A fé e as provações. Somos provados a todo instante, irmãos? O Novo Testamento
fala de vários homens, como o nome Tiago. Nós vamos ver aqui Marcos. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos manusear a nossa Bíblia, nossas Bíblias, né? E Marcos 1, E passando ali um pouco mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Marcos 3,18 também. Diz André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e o Zelote. Então, nós vemos aqui Judas, Gálatas, vou ver aqui rapidinho, né? Gálatas 1,19 também. Gálatas 1,19. Então diz assim: eu não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Irmãos, tem outros textos, mas para não ficar muito prolongado o nosso estudo, tem Atos 12, 17, 15, 13, mas o que nós queremos destacar aqui é esse daqui mesmo. Eu não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. E o próprio autor vai falar aqui nessa carta de quem tem mais possibilidade de ser esse Tiago, né? Então diz assim: toda discussão sobre a autoria, a data, tomaria um espaço que não temos aqui. A discussão acerca da identificação de cada um deles sem referência são sobrepostas, mas de um texto se referindo à mesma pessoa. E qual deles seria o autor da carta? Para fins didáticos, assumimos aqui o posicionamento ao lado daqueles que consideram como autor a Tiago, o irmão do Senhor. E quanto à data, referimos em torno do ano 60 depois de Cristo. Então, irmãos, o autor da revista, ele coloca que esse Tiago aqui, dessa carta, da carta de Tiago, é o irmão do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos aqui nessa passagem. Ainda que alguns historiadores pensam diferente, né? Mas a posição aqui é que e baseado nesse texto aqui também, né? Que fala, eu não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. A característica marcante da carta e o ensino de que a verdadeira fé cristã evidencia em ações, contrastando com a atitude dos cristãos que se satisfaz com uma fé acomodada e que faz concessões ao estilo de vida mundano, querendo tirar proveito do que há de melhor deste mundo, ao passo que desejam também auferir dividendos do mundo vindouro. Então, irmãos, nós vemos que muitas pessoas eles não querem realmente ter uma vida digna diante de Deus. Eles têm uma fé acomodada a este mundo, a um mundo mundano, que muitas das vezes ele está na igreja e outras das vezes está no mundo. E isso é muito perigoso, porque o mundo tem muitas coisas que podem levar o homem ao pecado, né? E o pecado, aqui como foi falado, lido, né, na verdade, do texto de Tiago, esse texto que nós lemos, fala que uma vez o pecado sendo consumado, ele gera o quê? Morte. Aqui, o pecado, então, uma vez, cada um é tentado, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Versículo 15, né? Então temos que ter muito cuidado. O crente que fica com o pé lá dentro da igreja e o outro no mundo. Nesses primeiros 5 estudos, separaremos alguns assuntos que se destacam na carta para que possamos refletir e praticar, começando por um tema
que está dentro do nosso contexto de vida nesse tempo. O autor traz essa para nós, né? Provações. Primeira ponto aqui da lição é alegria nas provações. Será que podemos dizer que temos alegria nas provações? Mas aqui o apóstolo Tiago, ele nos fala muito bem sobre isso. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Sabemos que gozo aqui é alegria, né? Meus irmãos, tende grande alegria quando caídes em várias tentações. Por quê, irmão? Porque nós podemos ser aperfeiçoados nas provações. A afirmação de Tiago, nesse versículo, grandemente paradoxal. Dificilmente imaginamos a possibilidade de desfrutarmos a alegria nas provações, pois estamos nos lembrar da dor, sofrimento e dificuldade. É verdade, né, irmão? Quanto sofrimento, quanto a dor nesse mundo. Somos ensinados a buscar o prazer, a evitar a dor. Primeiramente, é importantíssimo observar que o texto diz que devemos ter alegria em meio às provações, não por causa delas. Somos chamados a considerar e ponderar a expressão que significa uma atitude que envolve reflexão. Algo que ocupe o pensamento principal na mente de uma pessoa, né? O ensino, então, é o que vire as provações, devemos exercitar nossa mente a olhar para os resultados benéficos da provação. Ao invés de sermos dominados pela reclamação, pelo desespero, ou pela revolta, pela circunstância que nos oprime. Então, irmãos, é nas provações que nós realmente dizemos que tipo de cristão nós somos. Se somos fiéis ao Senhor ou se são aqueles murmuradores na hora da dificuldade, né? A palavra provação é peirasmos, que pode ser traduzida por adversidade, problema, julgamento, experimento, aflição, no aspecto negativo. Tentação, como alguma de nossas versões traduz. O contexto nos leva à preferência por uma das palavras relacionadas à aflição, provação. Quero chamar a atenção para o verbo passare, peripecete, que literalmente significa estar totalmente cercado por. Que se faz ser ainda mais desafiador mantermos a alegria, pois não se trata de provações distantes, esporádicas, mas dura realidade de estarmos envolvidos acerca por provações de todos os lados. Irmãos, o mundo nos aflige. As pessoas tentam nos oprimir com suas mazelas. Muitas notícias chegam ao nosso conhecimento, muitas notícias ruins. Tenta pôr o homem para baixo, né? A autoestima. E muitas das vezes parece que o mundo não tem solução. Mas para Cristo todas as coisas são possíveis, né? Pensamos um pouco e concluímos que esta é uma verdade patente em nosso viver. Há provações no ambiente pessoal, ministerial, eclesiástico, familiar e social. Os irmãos percebem que é quase uma totalidade quando o homem é invadido pelas provações, pessoal, ministerial, eclesiástico, familiar, social, enfim. Todo lugar para o qual nós viramos há provações, né? Fica claro que aqueles os quais pregam uma vida cristã triunfalista, quando você prega esse tipo de mensagem de vitória, só vitória, realmente Cristo veio trazer vitória, mas ele disse também que no mundo tereis aflição. Ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Basta nós praticarmos a obediência ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus. Sem crise, estão espalhando falsas notícias. Nesse tempo de fake news, né, uma palavra inglesa que abrangeu muito numa eleição passada, agora as notícias falsas são espalhadas com só vitórias, só
boas coisas. Não. No mundo tereis aflição, mas que nós possamos ter ânimo. Estar em Cristo não nos isenta das lutas e dificuldades. Olha só, irmão. Crer em Cristo, viver com Cristo, não tira as nossas dificuldades de sobrevivência. Por exemplo, estamos, desde 2020, passando por uma pandemia mundial que tem provado a nossa fé. Quantas pessoas perderam a fé em Deus por achar que Deus não está presente nesses dias de pandemia, né? Mas Ele está, e Ele está olhando para cada um de nós e provando a nossa fé. Se nós realmente somos pessoas que confiam no seu amor, no seu poder. Nossas emoções, nosso convívio interpessoal. Ainda assim somos exortados à alegria, a qual apenas o Espírito Santo pode implantar em nossos corações, como fruto que ele semeia em nosso interior. Irmãos, sem Deus, sem Jesus, é impossível você passar uma aprovação, estar no vale e ter vitória, porque só com Jesus. E ele mesmo disse que sem ele nada poderíamos fazer. A verdade, irmão, é que quando nós estamos com Cristo, as soluções aparecem. Mas quando nós estamos afastados da presença de Deus, a dificuldade é acrescentada porque estamos em trevas, né? As pessoas se encontram em trevas. Portanto, quando sobrevêm provações, devemos adotar uma atitude alegre, né? Isso não é fingimento ou autossugestionamento. Contudo, olhar as provações sobre a perspectiva da fé. Então, irmãos, o que faz com que possamos vencer é a nossa fé. Muitas pessoas que foram curadas por Jesus foi porque eles tinham fé que Deus ia curar. Porque se eles não tivessem fé, Deus não curaria, porque Deus só cura aquele que tem fé nele, né? Então, irmãos, nós vemos aqui o primeiro ponto que falamos, a alegria nas aprovações, nas provações. Temos que passar por lutas, barreiras, porque, irmãos, valorizamos a nossa fé, valorizamos a nossa salvação, valorizamos estar com aquele que nos ama, que é Deus. Segundo ponto aqui, nós vamos falar colhendo fruto nas provações. Esse texto base está em 1 de 3 a 12, né? 3 a 12. Não vou ler, mas os irmãos podem depois ler esse texto base, colhendo fruto nas provações, nesse mesmo capítulo, né? De Tiago, 1, 3 a 12. Se não bastasse ensinar que devemos ter alegria em meio às provações, o apóstolo Tiago nos ensina que há bons frutos ser colhido por tais circunstâncias. Vejamos aqui quais são estes frutos. Com certeza, irmão, quando essa pandemia veio, muitas pessoas se reinventaram, né? Nós mesmos, a igreja mesmo, teve que partir para a tecnologia, coisas que nós não pensávamos. Alguns já faziam, né? Que viam antecipadamente que poderia ser útil. E graças a Deus, Deus deu esse recurso. Hoje muitas pessoas trabalham com vídeos falando do Evangelho e alcançando pessoas que jamais poderíamos pensar. Mas vamos aqui, então, alguns frutos que serão recolhidos. Em meio à aprovação, irmãos, a perseverança. Perseverar, né? A palavra grega descreve o período que o trabalhador suporta um trabalho pesado e cansativo. Pensa, irmão, você está debaixo do sol, trabalhando, cansativo, suando, esforçando. Então, a perseverar tem essa conotativa de uma pessoa que suporta o trabalho pesado e cansativo. As provações produzem resistência, irmão. Resistência ao pecado, né? Resistir ao pecado, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Desde que conectada com a fé ativa e dinâmica, que avança mesmo sob a chicotada do dia a dia. Ao enfrentarmos e superarmos as tribulações pela fé,
nosso caráter se torna mais perseverante. Olha só. O autor Strong sustenta que a perseverança é característica de um homem que não se desvia do seu propósito deliberado, sua lealdade à fé e à piedade, até mesmo pelas maiores provações e sofrimento. Então, a pessoa perseverante, ele tem um objetivo final, que é vencer a si mesmo e as provações do dia. Então, irmãos, devemos ter perseverança em meio às provações. Segundo ponto, a maturidade. A pessoa se torna mais madura na fé. Seja mais maduro, íntegros, ou perfeitos e completos. Entre os gregos, os termos serviam para designar a chegada da maioridade civil, quando a pessoa se tornava responsável por si mesma, né? Uma pessoa madura, responsável, né? O fruto desta vez torna-se maduro após passar pelos estágios necessários para alcançar o objetivo final. O fruto que nos alimenta passa por um longo processo até estar pronto, e da mesma forma a nossa caminhada em direção à maturidade. O objetivo é sermos completos, íntegros em cada área da nossa vida, sem que haja falta de coisa alguma, no sentido de posses materiais, mas de caráter cristão. Então, irmãos, como é importante a aprovação da nossa vida, porque primeiro se tornamos perseverantes, né? Depois maduros, com a maturidade. E agora ele fala ainda aqui, provado e aprovado. Ponto para vivermos neste mundo como aqueles que refletem a luz de Cristo. Olha só, Deus não se contenta com um trabalho inacabado. O Senhor quer realizar uma obra perfeita e deseja que ao final sejamos maduros e completos. Então, a aprovação ela traz esse novo elemento. Nas provações, irmãos, nós sentimos mais necessidade de chegar mais ao pé de Cristo. Então, a oração é o terceiro elemento aqui, passa por provações, requer sabedoria, e essa adquire pela oração. Devemos buscar sabedoria em Deus, através da oração. Sabedoria não é conhecimento. Cultura ou filosofia especulativa. Não há faculdade para aprendê-la. Não é inata. Não é consequência da idade, nem mesmo fruto da mera observação dos fatos da natureza. Ela é uma adoção de Deus, né? Deus dá esse dom, né? A sabedoria no pensamento hebraico significava empregar o que se aprendia de maneira correta de encarar a vida. Por isso, o conteúdo de nossas orações, ao passar pelas dificuldades, é pedir-lhe sabedoria. Devemos pedir sempre sabedoria a Deus. Somos ensinados não apenas a pedir, mas também como pedir. Devemos pedir com fé, pois o maior empecilho para a resposta da oração é a incredulidade. Como eu falei, né, irmãos? Às vezes as pessoas não recebem porque é muito incrédulo. E nós vemos que a incredulidade é uma barreira para a execução da realização daquele milagre na vida da pessoa. A pequena história a seguir ilustra muito bem o pensamento a ser destacado. Certo pastor abordou uma irmã que passava por grandes provações. Ela teve um derrame, seu marido ficou cego e foi levado para o hospital. Com chance reduzida de cura, o pastor disse à irmã: estou orando por você. E o que você está pedindo que Deus faça? Perguntou a irmã. Estou pedindo que Deus ajude e fortaleça, respondeu o pastor. Agradeço suas orações. E disse ela: mas peça mais uma coisa. Ore para que eu tenha sabedoria para não desperdiçar essa experiência toda, né, irmãos? Que sabedoria essa mulher teve até nisso de pedir a Deus sabedoria para tirar o proveito daquela experiência da sua enfermidade, né? Que Deus assim abençoe essas pessoas que buscam aconselhamento ao próprio Deus. Então, nós falamos aqui perseverança, depois maturidade, oração e agora nós vamos falar cumprimento das promessas. Deus tem promessa nessas horas de lutas. Aquele que persevera antes das provações é bem-aventurado ou feliz, receberá a coroa da vida. Essas palavras estão no verso 12, bem-aventurado.
nas bem-aventuranças, lá no início, lá em Mateus. É a mesma expressão do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, Mateus 5, de 3 a 11. Depois os irmãos podem ler. Significa aquela pessoa digna de admiração, felicitação, que vive em bem-estar, persevera. Hipomeno no grego, significa ficar, permanecer, sustentar, um peso que para o crente só é possível mediante a atuação do poder de Deus sobre ele, né? E estamos de passagem neste mundo, e esse período é aprovações, no intuito de sermos provados e recebermos a promessa da coroa. Por isso, irmão, nós passamos por dificuldade para ser provado, para ser resistente, para ter perseverança, para que possamos buscar a sabedoria de Deus, do alto, né? E aqui, um conjunto de coisas. E no intuito de quê? De ter a vida eterna. A palavra aprovado tem um belo significado aqui. Significa que passa no teste necessário genuíno, portanto aceitável, após ser verificado e validado. Um produto validado, certificado, ele tem qualidade, né? Ele é uma pessoa de uma qualidade, tem uma qualidade nele. Esta era a palavra usada para confirmar que uma moeda não era falsa, após passar pela observação dos especialistas. Estamos neste mundo sendo submetidos aos testes divinos. Desse modo, ele os aplica, avalia, aprova ou reprova. A recompensa da coroa da vida é a mesma prometida aos crentes da igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 10. Vamos ler esse texto, irmão? E o Senhor está falando aqui, né? Através desse texto, Apocalipse 2, 10. 2, 10. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmão, a fidelidade, a perseverança, ela nos avalia, somos avaliados por Deus, que é a mesma sua ameaça de morte, perseverar. E esses cristãos lá, nessa época, foram mortos, muitos deles, mas permaneceram fiéis, cumpridores da promessa de Deus. Então nós falamos no primeiro tópico, alegria nas provações. Segundo tópico, conhecendo o fruto nas provações. E agora nós vamos entrar no terceiro tópico, lidando com as provações. Texto base 1, 13 a 18. A palavra provação tem também uma conotação negativa, como tentação. Todavia, não se deve atribuir a Deus tentações, pois ele é perfeitamente santo e ninguém tenta. Deus pode nos provar como fez com Abraão. Olha só, Gênesis 22, 22. Depois os irmãos lerem esse texto, que é um texto grande, vai falar sobre Deus pedindo o seu filho, né, Isaac, em sacrifício. Mas era só para provar a fé de Abraão. E ele foi provado, avaliado, e passou num teste, graças a Deus, né? Porém, jamais nos tentará. Vale dizer, nós que podemos transformar ocasiões de prova em tentações. A tentação pode até ser uma oportunidade a realizar algo bom de maneira errada, fora da vontade de Deus. Por exemplo, não é errado querer passar em uma avaliação na escola, mas é errado colar para ser aprovado. Vejamos como podemos lidar com as provações. Então, aqui. Primeiro, não transformar a tentação em desculpa para pecado. Olha só. Tiago 1, 13, 16. O texto apresenta os 4 estágios para a consecução do pecado: cobiça, sedução ou engano, desobediência. Versículo 15. Morte. 15. Quando tentação vinha em nosso pensamento. É importante desviarmos a nossa mente para consequências do pecado, a saber, o juízo condenatório de Deus. Como diz o texto, o pecado consumado gera morte, e que Paulo concorda, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Vamos ler aqui Romanos 6, 23, né? Estou lendo a Bíblia, então, a escola bíblica dominical, então vamos ler também.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, irmão, não transformar a tentação em desculpa para o pecado, né? Diante da tentação, devemos lembrar de que Deus é bom. A bondade de Deus é uma grande proteção para não cedermos à tentação. Então sabemos que Deus é bom, generoso. Uma vez que Deus é bom, não precisamos de alguém mais para suprir nossas necessidades. Olha só, é melhor passar fome dentro da vontade de Deus do que estar saciado fora da vontade de Deus. Uma vez que começamos a duvidar da bondade de Deus. As ofertas de Satanás tornam-nos atraentes e os desejos naturais dentro de nós se afloram. Isso é muito perigoso, né, irmão? O versículo 17 nos mostra 4 realidades acerca da bondade de Deus, que jamais devemos esquecer. Ele nos dá apenas boas dádivas, de maneira como Deus dá é boa. Ele nos dá de forma contínua. O verbo descendo traz a ideia de descer continuamente. Ele não muda. Ele não muda. É impossível Deus mudar. Não pode mudar para pior, porque é santo. Não pode mudar para melhor, porque já é perfeito. Então, de qualquer forma, Deus não muda, né? Que já está perfeito. Terceiro ponto, diante da tentação, precisamos lembrar que temos a natureza divina em nós. 1,18. Deus decidiu nos gerar pela palavra da verdade. Nascemos do alto, pela graça e por meio da palavra de Deus, e não existe nascimento mais nobre do que este. É a experiência do novo nascimento que nos ajuda a vencer a tentação. Então, uma pessoa que nasce de novo, ele vence a tentação. Se deixarmos que a velha natureza do primeiro nascimento assuma o controle, seremos derrotados. Recebemos uma velha natureza, a carne de Adão, e ele fracassou. No entanto, se nos sujeitarmos à nova natureza, seremos vitoriosos, pois a nova natureza vem de Cristo e ele é vencedor. Então, irmãos, quantas coisas podemos passar nas provações e sermos abençoados, porque suportamos aquela angústia, né? As provações. Vierge comenta que o Senhor precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Olha, então, só entendendo aqui, né, esse pensamento. O Senhor precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Então, Deus trata primeiro a pessoa, para que depois ele possa trabalhar por meio daquela pessoa, né, para fazer a obra dele. Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão, antes de lhe dar o filho prometido. Trabalhou 30 anos na vida de José, fazendo passar por várias provações, antes de colocá-lo no trono do Egito. Passou 80 anos preparando Moisés para 40 anos de serviço. Cristo levou 3 anos para treinar os seus discípulos e construir o caráter dele. Esses são exemplos comprobatórios de que as provações refinam e fortalecem a nossa fé. Ninguém gosta de passar por provações, porém elas servem para nos fortalecer, ajudar a crescer. É muito fácil seguir Jesus quando vai tudo bem. Bem, mas a grande prova de nossa fé é quando passamos por dificuldades. Isso é pura verdade, irmão. Será que amamos Jesus de verdade ou somente queremos as coisas boas que ele oferece? Será que estamos mesmo prontos para seguir Jesus em todas as circunstâncias? A aprovação é o teste eficaz da nossa fé. Então, irmão, seremos corajosos, né? Como diz aqui, teremos que maturidade, perseverança, teremos um momento de oração e assim por diante possamos buscar refúgio em Deus. Quero aqui agradecer aos amados irmãos que ficou conosco e participou desse estudo, né? Que é muito mais do que possamos aqui tirar, que o Senhor possa falar melhor ao coração dos amados irmãos. A fé e as provações. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo esse momento, né? E pelos inscritos, novos inscritos, em nome de Jesus. Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado também na nossa vida
não só nas bonanças, mas nos fortalecendo nas provações. Quantas vezes somos provados, somos, Senhor, colocando a nossa fé à prova para que possamos vencer os obstáculos do dia a dia. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Agradeço ao Senhor pela nossa vida, pela minha vida, e o Senhor possa sustentar sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde agora para todos sempre, agradecendo assim os inscritos, novos inscritos, e que todos possam ser abençoados. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. E a lição 2 é a fé e o convívio social. Que possamos estudar, né? E desde já agradeço ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso Deus, bom Deus, nos permitir. Amém?